para trazer para vocês no Tarot Oráculo uma leitura de Escolha o Seu Baralho. Dessa vez a gente vai falar sobre o tema O que Vênus em Libra tem a trazer para o meu relacionamento. E Vênus está transitando pelo signo diurno dela, de Libra, o que traz para a gente uma necessidade de reformular aí contratos para ver se eles ainda estão equilibrados, se no presente eles ainda atendem às nossas necessidades da mesma maneira que atendiam no passado, quando a gente fechou esses acordos. Sejam eles relacionamentos afetivos, de amizade, de negócios, porque Vênus rege em Libra, principalmente, leis num geral e acordos que a sociedade faz para se manter de pé, assim como relacionamentos fazem para se manter de pé, tá? E concessões que a gente faz uns com os outros. Vênus traz união a coisas que são diferentes de uma maneira harmônica. Então a mensagem dela vai ser mais para saber o que a gente precisa harmonizar dentro da nossa relação para que ela fique realmente equilibrada para a gente e traga os benefícios que uma união pode trazer para um ser humano, né, em termos de crescimento pessoal e desenvolvimento social como um todo. Então, pessoal, eu vejo vocês na leitura de vocês. Eu vou colocar aqui na tela os 3 montinhos para vocês escolherem um deles. E até já. E cá estão os montinhos para vocês escolherem os baralhos, né? A gente tem aqui o grupo número 1, com o Ethereal Visions e o raminho de manjericão. A gente tem o número 2, com o This Might Hurt Tarot e o raminho de alecrim. E a gente tem o grupo número 3, com o Rider-Waite Smith Universal e o raminho de hortelã. Então, grupo número 1, manjericão, grupo número 2, alecrim, grupo número 3, hortelã. É só vocês escolherem um baralho. Eu vou deixar aqui uns segundinhos para vocês fazerem isso, tá? E a gente se vê na leitura de vocês. Até já. Oi, grupo 1, essa é para vocês que escolheram o raminho de manjericão com o Ethereal Visions. Então, vamos deixar o manjericãozinho de vocês aqui em cima para acompanhar a leitura, né? E vamos lá, o que Vênus em Libra tem a trazer para o pessoal que escolheu o meu grupo 1, hein, Tarô? Vamos ver o que tem de mensagem para o relacionamento de vocês. Fala para mim, Tarô. Fala para mim. Hum, o louco. A gente começa a leitura com o louco, interessante. Então, encabeçando a leitura aqui de vocês sobre a relação e a mensagem que Vênus em Libra tem para trazer, tá falando que precisa ter um pouquinho mais de espontaneidade no relacionamento de vocês. Talvez ele esteja um pouco travado e a mensagem que Vênus em Libra tem para trazer é: existe espaço aí para uma espontaneidade, existe uma vontade aí de vocês de serem espontâneos um com o outro, mas talvez haja uma trava aí, porque eu sinto que a carta inicial, né, assim, a gente tá falando do que Vênus tá pedindo que aconteça, né? Então, vamos ver qual que é o desenrolar aqui dos fatos e como que a gente descreve melhor essa situação para vocês. O mago. Vamos em ordem? Quer ver que a sacerdotisa é a próxima? Aqueles. Mas o mago, ele é o arcano que vem logo depois do louco, porque a gente é espontâneo e tudo mais, e a gente percebe quais são as ferramentas que a gente tem, né, pra usar que são mais úteis. Então tá falando literalmente aqui pra vocês explorarem, né, coisas que vocês já gostam. Então, brinquedos, novas atrações, então sair juntos pra novos lugares, utilizar certos tipos de voz, certos tipos de toque. Tem mil coisas, e percebam que eu tô fazendo aqui um apanhado de ações que não dependem só de um tipo de sentido ou um só tipo de interação. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer para acender uma relação, uma velha chama, e eu não tô falando aqui só de afetivo, a gente tá falando também de amizades, que não envolvem eh, paradigmas engessados, né? A gente tem que ser espontâneo, mas ao mesmo tempo buscar com curiosidade como louco aquilo que nos faz sentir mais avivados, né? Sentir o nosso espírito mais avivado. E o nosso parceiro tem que ser trazido para compartilhar disso. E eu sinto que vocês, aliás, eu tô sentindo uma energia meio nova aqui desse grupo, então talvez vocês sejam muito novos ou vocês se relacionem com pessoas mais novas do que vocês, num geral, né? Tem essa coisa aí de gostar. Vocês foram uma pessoa no meio dos seus 30, você gosta de 20 e poucos anos. Você que é uma pessoa aí no meio dos seus 40, você vai gostar de um começo dos 30 aí, sabe? Uma coisa assim, ou um pouco mais novo, apenas uns 6 anos mais novo, 5 anos mais novo, que é pouca coisa, mas que já faz uma diferençazinha aí de experiência, né? Então, existe aqui um tentar também fazer uma ponte entre uma realidade e outra que não tá rolando, grupo um, no sentido de tentar entender a perspectiva da outra pessoa que pode ter
pode ser um pouco diferente por conta dessa diferença de idade aí. Então tem que rolar um querer estar na pele do outro, um querer também abrir espaço para as brincadeiras, para os fetiches, talvez, ou para os entusiasmos da outra pessoa, tá? Dependendo do tipo de relação que vocês estão falando aí. Se for uma relação de negócios também, tem que estar um pouco aberto às dicas da outra pessoa, né? Às interposições da outra pessoa. O As de Paus, ele sai a seguir aqui falando pra gente que tem muita paixão na relação de vocês, se for um relacionamento afetivo, se for um relacionamento de amizade, tem muito entusiasmo e muito amor verdadeiro entre vocês dois. Mas, precisa estar sempre também em movimento, precisa estar sempre tendo alguma coisa nova, do contrário cai na mesmice, e parece que para a relação de vocês, especificamente grupo um, isso não é algo favorável, tá? Vocês são pessoas que crescem juntas, principalmente quando há algo junto a aprender, né? Quando há algo a aprender de novo juntos, né? A se explorar. Então eu sinto que vocês precisam realmente fazer alguma coisa com o parceiro de vocês que seja um projeto em conjunto, tá? Tá pedindo aqui esse tipo de manifestação inspirada, mas em conjunto de vocês. Vamos ver uma última cartinha, As de Ouros. Olha, isso é uma leitura muito positiva. Eu tô gostando bastante. Ó, 2 de copas no fundo do baralho. Gente, grupo um, a relação de vocês é maravilhosa. Eu, assim, tiro o meu chapéu. Eu acho que vocês fazem muito bem um pro outro. Eu acho que vocês têm um espírito muito infantil, assim, mas de uma maneira positiva, um espírito de jovial, né? De eh, novidade, de olhar para as coisas com muita novidade. E eu sinto que Vênus em Libra tá trazendo mais novidade para vocês, tá pedindo que vocês atentem para essas possibilidades novas aí que vocês têm um com o outro, de explorar novos interesses que vocês não sabiam que um ou o outro tinha, porque, sei lá, tinha vergonha de expor. Tinha. O Tarot tá falando que tem que ter menos vergonha de expor essas coisas, porque vocês se sentem confortáveis um com o outro, né? Então não se acanhem de explorar novas possibilidades. Vênus em Libra tá trazendo aqui que vocês amam muito essa pessoa, que vocês têm muita capacidade de desenvolver uma relação aqui bem estruturada e muito positiva e produtiva para vocês dois. Onde a gente tem um power couple mesmo, sabe? Aquele casal que todo mundo olha e fala: Meu Deus, eles criam coisas juntos, que os dois juntos são uma locomotiva, né? Imparável. Vocês têm esse feitio enquanto casal, tá? Se a gente tá falando de relacionamento afetivo, se a gente tá falando de amizades, vocês são uma amizade notável, né? As pessoas falam, não é, é o Tom sem o Jerry, se vocês estão separados, né? É um duo ali que causa um impacto em conjunto que as pessoas reconhecem como um conjunto, não como uma unidade. Então, é uma relação maravilhosa, mas tá falando que vocês precisam se explorar um pouquinho mais e dar atenção pra essa espontaneidade. Vocês têm medo, parece, de perder um pouco a relação, e por isso vocês não querem explorar algumas coisas que vocês têm medo de fazerem, a outra pessoa achar vocês bobos, vocês pensam, né? Mas não tem nada a ver, vocês têm a mesma sensação com o outro, e às vezes um só precisa que o outro tome a iniciativa primeiro, né? De se mostrar, de assumir algum risco ali, de tipo expor algum desejo proibido, algum desejo que parece meio secreto, parece meio bobo, ou então parece que a outra pessoa vai te julgar por isso, expõe. Você vai ter uma surpresa muito boa. E vocês podem até perceber que era mais interessante vocês estarem explorando isso há mais tempo, e vai dar uma boa acendida na relação de vocês, que já é algo bem produtivo e gostoso, tá bom? Então, grupo um, eu fico muito feliz com essa mensagem que vocês tiveram da relação de vocês, ou das relações de vocês. É só mesmo essa dica para se explorarem um pouquinho mais espontaneamente, sem medo de julgamento, porque essas relações já são estáveis o suficiente e elas já te amam, essas pessoas já amam vocês. Então, fico feliz. A gente se vê numa próxima oportunidade. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aí o like, deixa um comentário, compartilha, segue o canal, toda aquela coisa que o algoritmo gosta de ver. E a gente oferece também leituras aqui no Taroráculo particulares. É só me chamar no Instagram ou pelos links lá no meu perfil que eu agendo a leitura com vocês, tá bom, meus queridos? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, grupo 2, como é que vocês estão? A gente aqui escolheu o raminho de alecrim e o This Might Hurt Tarot. Então, vou deixar o raminho de alecrim aqui em cima, observando a leitura. Depois eu vou usar ele na cozinha, porque eu gosto de cozinhar com esses negócios muito fofinhos. E a gente vai
escolher aqui as cartinhas para falar o que que Vênus tem para trazer para vocês nessa temporada. E é uma leitura atemporal, então em qualquer momento que vocês estiverem assistindo, essa mensagem é para você. Absorve aquilo que faz sentido. E o que não fizer, pensa se não vai fazer depois ou então deixa pro amiguinho, que é uma leitura geral aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vênus, o que que você tem para trazer para esse grupo e para as relações que eles têm? Fala para mim, Vênus. Qual é a mensagem do momento? Opa! A gente vai aceitar a carta do Sol, que saiu aqui. Não vou olhar mais nenhuma embaixo, porque tinha aí um monte de carta, então vou sair a que eu vi primeiro, tá? Vai ser o Sol. Gosto disso, tá? Vênus em Libra tá trazendo muita alegria para as relações de vocês, mas principalmente revelações, verdades, eh, que são positivas, viu? Porque o Sol é uma carta muito positiva, então nada de revelações e reviravoltas. A gente não tem reviravoltas, a gente só tem coisas positivas sendo reveladas, como um traço de personalidade agradável, uma nova oportunidade que surge e que melhora as coisas. É isso aí, a gente tá tendo aqui um sucesso financeiro, grupo 2. Vocês tiraram aqui o 3 de ouros. O 3 de ouros parece que vocês estão construindo alguma coisa. A gente tá falando de relações de trabalho, será? Que estão indo muito bem? Não sei. Mas, se a gente tá falando de sociedades, a gente tá falando de uma sociedade que tá dando muito certo. Contratos aqui de sociedade que estão dando muito certo? E estão andando bem para vocês aqui, tá? Tem uma necessidade, talvez, de trabalhar um pouquinho ainda em alguns pormenores, mas vocês estão conseguindo alcançar o objetivo de vocês aí, com um tempo até que bom. Só que é isso, o 3 de ouros ainda não é a completude da coisa, né? Ele é um momento meio que intermediário de trabalhando para algo ficar pronto, como essa imagem sugere. Essas pessoas ainda estão lapidando, né? Ainda estão moldando essa estátua de alguma maneira, talhando, né, essa estátua de alguma maneira. Não sei se talhar é só madeira, gente. Aí. O que importa é que a gente tem a temperança aqui junto com o Sol. Gosto disso, gosto bastante disso, porque mostra uma facilidade para a gente conseguir manter o equilíbrio e a calma dentro dessa relação. É uma relação, ou algumas relações de sociedade, né? Se for de trabalho, ou se for de amizade, é isso, muito positivas, muito produtivas para você. E, para finalizar, um as de espadas. Pessoal do grupo 2 é uma relação, assim, gostosa também, assim como o grupo um e no 10 de ouros no fundo do deck. Assim como o grupo um, vocês têm tido uma boa relação com as pessoas à sua volta, principalmente no seu trabalho, na sua família. Tem tido um momento assim de bonança gostoso, tá? E Vênus está trazendo aqui à tona a necessidade de ter mais conversa, a necessidade talvez de vocês engajarem mais com projetos futuros juntos, porque eu sinto que na casa de vocês, e aqui eu acho que a gente está falando de uma dinâmica familiar, tá? Não é tão especificamente só de relações afetivas. Aqui parece que a gente está falando de um grupo mesmo de pessoas. Parece que tem que engajar mais as pessoas dessa família em projetos em conjunto. Do tipo, vamos organizar aí uma rotina para ver quem que limpa a casa, quem que faz um almoço, quem que organiza as coisas na casa conforme ela estiver ficando bagunçada no dia a dia, quem que vai organizando isso. A gente vai separando tarefas de uma maneira consciente e atribuindo essas tarefas para as pessoas envolvidas, né? Para que haja uma harmonia maior na casa. O tarot está aconselhando isso como um próximo movimento aqui. Porque felizes eu acho que vocês já são. Eu acho que você já tem a sensação de que as pessoas em volta são muito companheiras, mas a mensagem que Vênus quer trazer aqui é que você pode fazer as coisas um pouquinho mais confortáveis se você estabelecer, deixar as coisas às claras, assim, né? Estabelecer o que que cada um vai fazer, qual que é o papel de cada um em cada momento, porque eu acho que isso vai trazer um certo alívio para você aí em algumas coisas. A carta da temperança e o as de espadas me falam da necessidade de comunicar algo relacionado a esse projeto aqui, que não é bem um projeto, é mais uma sensação de como você quer construir a sua rotina. Talvez agora que você tenha tido um filho, talvez quem tá me assistindo tá pensando em ser mãe, ou acabou de ser mãe, ou pai. E tá tendo que equilibrar aí a rotina de alguma maneira com essa capacidade aí de cuidar dos filhos. Então, a gente tem uma necessidade de conversa aí nas relações de vocês, grupo 2, que vão reestabelecer os papéis de uma maneira mais equilibrada. Isso é necessário agora porque outros projetos entraram na vida de vocês, né? Outras situações relacionadas ao trabalho e à vida profissional e ao desenvolvimento pessoal de vocês no quesito finanças, rotina satisfatória mudaram. Então você precisa readaptar as coisas, elas não são mais como antes. Por mais que esse seja um objetivo a longo prazo que você quer investir,
ele requer alguns sacrifícios no seu dia a dia que são um pouco desconfortáveis de início, né, de você ter que falar, fazer essas mudanças e fazer esse movimento de equilíbrio, mas é necessário e se torna algo nem um pouco pesaroso, bem rapidinho, tá? É só um medo inicial, talvez, de dar um primeiro passo, mas vocês conseguem fazer isso sem problema nenhum, uma vez que esse primeiro passo é tomado logo mais. E Vênus em Libra tá vindo falar que é só alegria quando vocês sugerem isso. As pessoas à volta de vocês acatam, elas te veem como uma pessoa de espírito de liderança, elas te veem como uma pessoa que é capaz de passar essa sensação de segurança e elas esperam de você, na verdade, uma certa voz ativa, que quando você tem e você assume posse dessa voz ativa dentro da sua casa, dentro da sua relação, você vai ver que causa um impacto positivo, porque você já é uma pessoa que naturalmente tem medo de ter esse impacto negativo, tendo uma voz ativa muito autoritária, e você não tem, você se controla, você se equilibra, mas agora é o momento de você exercitar um pouco essa autoridade pessoal que você tem, tá? Eu sinto aqui como se eu estivesse falando com a energia de uma mãe, uma líder de família aqui, que tem um marido, que tem a sua esposa, que tem uma pessoa, um cônjuge, enfim, mas que ela é uma mente mais organizadora e ela tem a capacidade de fazer esse momento novo na casa dela, na família dela, algo mais produtivo, mais proveitoso e mais equilibrado para todo mundo e não só assumir as responsabilidades nas costas dela, como ela tem feito a vida toda, né? Aqui tem um espaço saudável para se fazer isso, tem um espaço necessário para se fazer isso. E vocês podem. Então, toma sem medo essa atitude, não vai causar rebuliço nenhum, as pessoas vão aceitar bem e vai ter aí bons resultados para você. Não fica convivendo com dúvidas com relação à necessidade aí de colocar uns pingos nos is e de acertar a rotina certinho, tá? Grupo 2 pode ir sem medo que vocês vão ser bem recebidos. Mais uma mensagem positiva, eu gostei bastante de como a coisa tá indo. Eu espero que o grupo 3 seja tão interessante e positivo quanto. Mas é aqui que eu vou deixar a mensagem de vocês para esse momento. Grupo 2, eu espero que vocês tenham gostado bastante do que Vênus em Libra teve para trazer para vocês aqui nessa reflexão rapidinha e objetiva, tá? Se vocês curtiram, dá um like no vídeo, comenta, segue o canal, segue no Instagram. E se quiserem uma leitura particular, eu faço esses atendimentos, é só me chamar pelo WhatsApp ou pelo Instagram aqui nos links do canal ou no Insta, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aqui, até uma próxima, e a gente vai para a leitura número 3. Beijo, pessoal, até já! E lá vamos nós, grupo 3. Bem-vindos à leitura de vocês sobre o que Vênus tem a trazer para o meu relacionamento de reflexão. E esse é o raminho de hortelã, para você que escolheu o Rider-Waite-Smith Universal. Vou deixar o raminho de hortelã aqui em cima para acompanhar a gente na leitura. E vamos perguntar aí pro tarô, para Vênus em Libra, qual que é a mensagem que ela tem para trazer para vocês? O que pode ser mais harmonizado no relacionamento de vocês, que vai trazer mais paz à alma desse grupo 3? Vamos lá, grupo 3. O que a gente tem para vocês hoje? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, deixa eu pegar essa carta aqui de cima. 7 de espadas, grupo 3. 7 de espadas, grupo 3. Olha, o tarot tá falando pra vocês, Vênus em Libra tá falando pra vocês, que vocês têm cedido demais o espaço de vocês em relacionamentos ou outra pessoa, ou vocês, na verdade, têm tentado ocupar espaço demais. Tem algum desequilíbrio aqui, tá? O 7 de espadas, ele é uma carta que tem a ver com Vênus naturalmente, porque Vênus é o número 7, e Vênus ela traz a necessidade aí da resolução desse conflito, né? Ela traz à nossa mente e o julgamento a necessidade da resolução do conflito. Então, pessoal, deixa eu até dar mais uma mexida aqui nessas cartas assim, porque essa mensagem aqui, ela vai ser um pouquinho mais séria, tá? Vocês estão com um padrão difícil de comportamento dentro da relação de vocês, tá? A outra pessoa também, existe uma resistência de ambas as partes aqui a cederem o seu espaço pessoal. A gente tem aqui um 8 de ouros e um 6 de ouros que saíram juntos. E no fundo do deck um 9 de espadas. E lá, força, 2 de copas, o pajem de espadas, 7 de copas, é isso. Pessoal, eu sinto que rolaram aqui muitas promessas, rolaram aqui muitas circunstâncias onde vocês foram ludibriados, escolheram cair no conto do vigário, escolheram aqui acreditar em promessas vazias sobre algum tipo de ajuda que vocês iam receber, sobre algum tipo de suporte que pessoas iam dar, sobre algum tipo aí de dinheiro até que entra pra vocês e não rolou.
Parece que vocês estão cobrando aí dívida de alguém, parece que alguém tá cobrando coisa de vocês, tá rolando uma cobrança de uma das partes aí que não tem que acontecer, pode ser até um stalker, pode ser uma questão aí de, vocês estarem há um tempo dentro de uma relação tóxica, já difícil de lidar. Isso não é positivo pra vocês não, eu vou falar que Vênus em Libra tá falando aqui que vocês precisam trabalhar muito na autoestima de vocês, que vocês precisam trabalhar muito pra entender por que que vocês repetem esses padrões aqui, viu, grupo 3, aonde vocês estão sempre se vendo como coitados, entende? Onde vocês estão sempre se vendo ou vocês têm que ser a pessoa que tá sempre dando tudo de si e vocês querem assumir essa postura, vocês acham que vocês assumem essa postura, ou vocês são a pessoa que tá sempre dependendo 100% das pessoas com quem vocês estão, ou de quem você com quem vocês estão se relacionando. Isso não é positivo para vocês, grupo 3. Existe aqui uma necessidade de você reavaliar, por que você tenta voltar para esse padrão. Por que que pra você é confortável dentro das suas relações, você fazer as coisas, sem querer trabalhar, sem querer aplicar o esforço necessário, entendeu? Pra você obter esse sucesso aqui material. É como se você quisesse se relacionar pra ver se você consegue se estabilizar materialmente na sua rotina e tudo mais. Eu aconselharia você, grupo 3, a realmente se tratar um pouquinho em questão de pesquisar por que que os seus padrões de comportamento são assim. A gente precisa de terapia, às vezes, para conversar com alguém e expor os nossos problemas, né? Expor aquilo que a gente está sentindo, que a gente sabe que não é tão positivo e que a gente sente que atrapalha o nosso dia a dia, né? Então a gente fala, eu aceito tal coisa, eu falo tal coisa, mas é me sentindo um pouco desconfortável, mas eu achava que isso era normal. Não, não é normal se sentir desconfortável com relação a esse tema, e você precisa entender por quê. Você precisa entender qual é a raiz desse desconforto, entendeu? E você não faz essa investigação normalmente, grupo 3. Vocês procuram fugir disso, tentando fazer com que a relação sustente, né, dê um suprimento aí de satisfação para você, que só vem de você eliminar esse desconforto que você tem. Mas eliminar esse desconforto significa reformular a sua personalidade, reformular a maneira como você se dá para as relações, ou seja, você inicialmente se mostra algo que você não é, e quando a relação se dá, quando ela toma lugar na sua vida, você fica se questionando e falando: "Opa, mas por que que tá insatisfatório? Opa, mas por que que não tá dando? Opa, mas por que que" porque você tá insatisfeito com a maneira como você se deixou ir e abriu mão dos seus conceitos de quem você era pra só se caber em algo que não era bem pra você. Isso é ludibriar o outro, que acha que você é de um jeito e não é. Isso é ludibriar você mesmo, que acha que você pode ser de um jeito que você não consegue, tá, grupo 3? Então, o conselho de Vênus aqui para vocês é: observe as ações do seu passado, veja como elas já te trouxeram até esse mesmo lugar antes, que você já sabe do que eu tô falando. Você mesmo fala pra você na sua cabeça: "Poxa, eu tô sempre repetindo esse padrão, por que que eu me vejo de novo nesse mesmo lugar?" Grupo 3, vocês escolheram isso. Você se vê de novo nesse mesmo lugar, porque você dirigiu até aí. Você não só dirigiu aí até aí, como você colocou o endereço no seu GPS para te levar até aí, entendeu? Não dá pra falar que: "Ai, o universo sempre me joga essas mesmas situações". Não, você procura, sabe, você tá procurando. Então para grupo 3, para. Você precisa olhar isso em você mesmo e falar assim: "Não quero mais ser assim". Quer saber, quando eu senti esse desconforto, que eu aprendi já a identificar, porque eu senti a mesma coisa no começo dessas 2 relações, do tipo: "Ah, é só parar, é só, tipo, ai, dar um tempo nisso que tá tudo bem, sabe, é só não pensar nisso que dá tudo certo". É aí que você vai começar a olhar e falar: "Não, espera aí, vou começar a me incomodar um pouquinho mais com isso sim", e começar a dar uma linha aqui, dar linha, dar linha, dar linha e deixa quieto, entendeu? Quando você começar a ver que alguma relação tá tomando esse espaço negativo na sua vida e você tá começando a entrar nesses loopings aí de vícios em mentir, vício em falar pra você mesmo que tá tudo bem quando não tá, vício em dar desculpa pra outra pessoa só porque você quer ter um tipo de resultado dela que você continua não tendo, tá bom, grupo 3? Então, eu espero que essa leitura tenha sido uma abertura de olhos, assim, pra você, né, um abrir de olhos, e que você possa aplicar isso na sua vida de uma maneira construtiva pra você, porque o objetivo do tarô e de Vênus em Libra aqui é tornar a tua vida mais harmônica, tornar a tua vida mais equilibrada, tá bom, pessoal do grupo 3? Então, se você gostou, dá um curtir, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, segue a gente no canal. E se você quiser expandir algum dos temas tratados aqui, eu também ofereço leituras particulares, tá bom? É só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, em algum dos links que eu vou deixar disponíveis por aqui.
tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.